Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia comigo no livro de Salmo, capítulo 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos mais uma vez, para que o Senhor nos abençoe na exposição e na compreensão do texto. E amém. No ano de 2016, aconteceu algo interessante. Um dicionário muito conhecido da língua portuguesa, o dicionário Hawais, não sei se você já ouviu falar, mas no ano de 2016 ele teve os organizadores desse dicionário tiveram uma ideia. Como o conceito de família mudou muito ao longo das eras, os organizadores que compilaram o dicionário daquele ano pensaram o seguinte: bom, vamos ver o que o povo tem a dizer sobre o que significa família. Vamos ver o que o povo acha que é família. Então eles fizeram essa pesquisa, convidaram as pessoas a enviar para o dicionário, para a equipe do dicionário, o que eles achavam que define a palavra família. E saiu muitas coisas. O intuito é, como mudou muito ao longo do tempo, não é? O conceito que a sociedade tem de família hoje é diferente do conceito que a sociedade tinha de família há 50 anos atrás. O conceito que a sociedade tem de família hoje é absurdamente diferente do que a Bíblia diz sobre família. Então vamos ver o que o povo quer saber, o que o povo diz sobre família. E aí, até então, os dicionários conceituavam o termo família como a mais importante instituição de uma sociedade. É uma união composta por um homem, uma mulher e os filhos deste casal. Até então, essa era a definição de família. Mas agora mudou. A frase, o conceito mais votado para o dicionário Hawais foi: bom, família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Não precisa ser um homem, uma mulher e filhos. Basta ter família, basta ter pessoas que têm afeto entre si. Hoje as coisas mudaram. Então, vamos mudar também o conceito de família. E aí eles mudaram. A família passou a ser isso agora. Mas uma coisa para a gente pensar aqui: será que é o conceito que define um padrão de família? Ou é o padrão de família que deve determinar o conceito que a gente dá para ele? O que vem primeiro? O que você acha que veio primeiro? A família veio primeiro ou o que os homens pensaram sobre família veio primeiro? Isso já nos ajuda a responder as questões que nós temos na nossa sociedade hoje. Mas além de família, porque eu estou falando sobre isso porque nós vamos enxergar isso dentro desse texto, também o conceito de sucesso hoje é um tanto estranho à luz das Escrituras. Então, família não precisa ser um homem, uma mulher e filhos. Família pode ser um ajuntamento de pessoas que têm laços afetivos. Família. E o que o dicionário hoje determina como sucesso? O que é um homem de sucesso? Bom, um homem de sucesso é aquele que tem êxito em alcançar tudo o que sonha, todos os seus objetivos que traçou na sua vida. Se você alcançou todos os objetivos que você traçou na sua vida, você é um homem de sucesso. Penso que quem definiu isso não leu Eclesiastes, senão ele pensaria de forma diferente. E esse conceito de sucesso fez surgir algo novo, que está em evidência, uma profissão nova que está em evidência, que foi conceituado depois você pesquisa lá sobre ele, um homem chamado Ícaro de Carvalho, que é o empreendedorismo de palco, para falar das suas técnicas. É um empreendedorismo. Por quê? O homem quer ter sucesso.
O homem quer encontrar meios para ter sucesso. O homem quer descobrir o caminho certo para o sucesso. E como igreja, a gente precisa estar sensíveis e bíblicos sobre essas questões. Nós precisamos estar sensíveis porque existem histórias de vidas envolvidas aqui. Tanto nessa mudança da família, quanto nessa busca desenfreada pelo sucesso secular. E nós precisamos então ser sensíveis às histórias dessas pessoas, mas sem nos esquecermos de ser bíblicos. Como igreja nós precisamos entender e defendermos o conceito de Deus, tanto para o sucesso quanto para a família. É isso que eu gostaria de tratar com os irmãos essa noite. Com essa exposição aqui, eu quero buscar apresentar os resultados de uma vida de temor a Deus. Ou, o que seria sucesso aos olhos de Deus? O que seria família aos olhos de Deus? Sucesso na família, sucesso na profissão, sucesso na sua vida, aos olhos de Deus. Esse salmo que nós temos aqui vai nos mostrar, vai nos levar a entender que, em primeiro lugar, a felicidade de uma família, o sucesso de um indivíduo não está na soma das realizações que ele pode ter na vida. Por exemplo, o sucesso da sua família não se resume à plena satisfação de todos os indivíduos que compõem a sua casa. Não. Porque a gente poderia pensar assim, né? Bom, se toda a minha família tiver sucesso, nós seremos uma família de sucesso. Não, esse salmo vai nos mostrar que isso não é sucesso. Esse salmo vai nos mostrar que o sucesso depende do temor a Deus. Que a satisfação, que a realização da vida depende do temor a Deus. Esse aqui é um salmo conhecido como salmo de romagem, que os judeus cantavam quando eles iam em longas peregrinações para adoração em Jerusalém, e eles cantavam para motivar um ao outro. Imagina você, um coach do seu lado, enquanto você vai adorar, está te motivando, né? Então vamos trazendo para esse contexto, é como se um estivesse motivando o outro ali com esses salmos. Mas esse coach é bíblico, esse coach é eficaz, porque ele não vai dizer o seguinte: olha, você precisa alcançar os sucessos todos que você traçou na sua vida para você ser realizado, para você ter sucesso e ser plenamente satisfeito. Ele vai dizer não, ele vai dizer: tema a Deus, o temor do Senhor te fará bem sucedido, bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor. E isso é um coach que funciona, isso é coach bíblico, isso é bênção. E eles usavam essas canções para motivar um ao outro, eles iam cantando um para o outro, isso que motivava durante a peregrinação, porque eram longas estradas, longas caminhadas a pé, e eles iam se motivando dessa forma. Esse salmo pode ser dividido em duas partes, e eu só vou ficar com a primeira para expor para os irmãos. O versos 1 a 4 vai nos mostrar quem é o homem bem-aventurado, quem é o homem abençoado, quem é o homem feliz de verdade. Deixa eu iniciar com uma pergunta aqui: quem gostaria de ser feliz de verdade? O que é o homem bem-aventurado? Quem é o homem bem-aventurado? E a segunda parte, que vai do verso 5 ao 6, é uma oração do salmista por bênçãos do Senhor. Mas eu não quero expor os versos 5 e 6, vou ficar apenas dos versos 1 a 4, já dá para a gente tirar muita coisa daqui. Então, iniciando, a primeira pergunta que eu quero responder com esse texto é: quem é o bem-aventurado? Quem é o feliz? Quais são suas características? Parece aquelas reportagens do Globo Repórter, né? Quem é o bem-aventurado? Onde ele habita? O que ele faz? O que ele come? Quem é o bem-aventurado? A palavra bem-aventurado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é o abençoado, o feliz. E não é uma felicidade qualquer, é o homem feliz de verdade. Então quero te ajudar a entender, a meditar sobre esse texto, o que é verdadeira felicidade aos olhos de Deus. O que é ter sucesso aos olhos de Deus? Quem é esse cara? E a primeira coisa que a gente vê aqui no verso 1 é, acompanha comigo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aquele que teme ao Senhor. Aí está a resposta. O salmista é direto ao assunto. Quer saber quem é feliz de verdade? É o homem que teme
ao Senhor. Temer a Deus aqui é reverenciá-lo, ser devoto a Ele, é respeitá-lo ao ponto de também ter medo. Mas que tipo de medo? Eu devo ter medo de Deus? Deus é meu Pai. Como eu devo ter medo de Deus? Você tem mais medo de pecar contra o amor do que pecar contra a lei. Você tem mais medo de pecar contra a sua mãe, contra o seu pai, do que contra o presidente desse país. Porque tua mãe e teu pai te amam de verdade. Então isso é o temor a Deus. Você é ter medo de transgredir a vontade desse seu Senhor. É ter medo de não o agradá-lo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz de verdade é o homem que reverencia a Deus a ponto de desejar andar segundo a vontade de Deus. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Esse temer a Deus aqui é transformar a sua reverência, o seu temor, o seu amor por Deus em um estilo de vida que se manifesta, ou em uma religião, uma piedade que se manifesta na prática. O homem que teme a Deus não é aquele que canta louvor na igreja presbiteriana. O homem que teme a Deus é aquele que, quando ele sai do culto, a vida dele aponta para Deus, como nós cantamos aqui. O homem que teme a Deus é aquele que, ao sair daqui e os outros se encontrarem contigo, eles dirão: olha, de fato você me faz desejar conhecer o Deus que você serve, porque você aponta para Ele com o seu estilo de vida. Esse é o homem que teme a Deus. E a Bíblia tem alguns exemplos, e apenas um que eu vou citar. Em Jó capítulo 1, verso 1, a Bíblia vai apresentar Jó como um homem temente a Deus, e vai dizer que ele é temente a Deus e é conhecido por evitar o mal. Jó, temente a Deus e se desvia do mal. Como é que vocês sabem que Jó era um homem temente a Deus? A sua vida mostrava o medo que ele tinha de transgredir contra a voz do seu Senhor. A sua vida evidenciava o receio que ele tinha de fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso era tão sério para Jó, que nós vamos ver logo no primeiro capítulo, Jó oferecendo sacrifícios em favor dos filhos dele, porque ele pensava o seguinte: vai que meus filhos pecaram, então eu vou oferecer sacrifício a Deus, pensando no fato deles terem pecado. A evidência de que Jó temia a Deus era a forma como ele se esforçava para evitar transgredir a vontade de Deus. Então aqui no Salmo 128, a pessoa que teme o Senhor, ela anda nos caminhos de Deus. Ela vive segundo Deus. Os que temem ao Senhor são aqueles que reagem de forma positiva a uma ordem de Deus. O que teme ao Senhor é aquele que tem na lei de Deus não como um fardo insuportável, indesejável, ao qual você se aproxima da seguinte forma: eu não aguento isso, eu não aguento esse Deus que me manda fazer coisas que eu não quero fazer. Não, isso não é o homem que teme a Deus. O homem que teme a Deus é aquele que tem prazer nas ordens de Deus. É aquele que sabe que mesmo na sua imperfeição, ele deve amar aquilo que o seu Deus mandou fazer. Esse é o homem que teme a Deus. Faz sentido. Andar nos caminhos de Deus, esse andar aqui na Escritura, diz respeito a um estilo de vida. É o que você faz com a sua vida, é onde você está, é quem você é quando você está fora daqui, é o que você faz quando você está fora aqui. É esse andar contínuo, é estilo de vida. Isso fica muito claro nos escritos do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreve as cartas para a igreja, ele vai usar essas expressões. Em Efésios 4:1, Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esse andar de modo digno, Paulo, na primeira parte da carta de Efésios, do capítulo 1 até o 3, ele vai apresentar a teologia dele, a teoria. Ele vai dizer que a igreja é a igreja porque Deus quis, que a igreja foi reunida pela predeterminação de Deus, pela predestinação de Deus. Deus escolheu quem Ele quis. Deus chamou todos aqueles que Ele escolheu. E aqui ele vem dizer:
no capítulo 4, verso 1. Agora que vocês sabem que Deus escolheu quem Ele quis e Ele chamou a sua igreja, ande de acordo com esse chamado. Os conselhos práticos de Paulo inicia-se com a seguinte declaração: ande de acordo com aquilo que você conheceu de Deus. Esse andar fica nítido como significado de estilo de vida, porque Paulo também usa isso em Filipenses capítulo 1, verso 27, quando ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. O Evangelho é a vocação, é o chamado de Deus para todos os seus eleitos. Aqueles que compreendem o Evangelho são atraídos pela graça de Deus, e Paulo vai dizer: agora que você foi atraído, agora que você sabe que foi salvo por graça, agora que você sabe que Deus te amou a ponto de morrer no seu lugar, viva de acordo com essa verdade. Há um estilo de vida a qual os autores bíblicos, a qual o Senhor prescreve para todo aquele que o ama, para todo aquele que o teme. Temer a Deus, andar nos seus caminhos, é agir de acordo com o Evangelho, é agir de acordo com a palavra de Deus, e não mais segundo a sua vontade. Você não faz mais aquilo que você planeja para a sua vida, que você quer, ou todos os seus planos para você estão subordinados à vontade de Deus para você. Isso é viver nos caminhos do Senhor. Feliz de verdade, então, abençoado, plenamente feliz, é o homem que vive de acordo com a vontade de Deus. Os seus planos estão subordinados a ela. Os seus sonhos estão subordinados à palavra de Deus, à vontade de Deus. Nada é mais prazeroso para você do que a vontade daquele que te salvou. Isso é viver temente a Deus. Você o consulta para tomar decisões. Eu acho incrível, né? Muitas vezes nós dizendo que somos cristãos e não consultamos a Cristo para tomar decisão na vida. Nós não colocamos a nossa vontade ou os nossos planos sujeitos à vontade dEle, aos planos dEle. Bem-aventurado aquele que sujeita a sua vontade à vontade de Deus e vive por ela. Isso é andar nos caminhos do Senhor. Então eu queria aqui atualizar a sua definição de sucesso, né? Já viu aquela atualização? Vamos atualizar a definição de sucesso através de uma ótica bíblica. Não, sucesso não é aquilo que os dicionários dizem para você que é sucesso. Sucesso não é você alcançar todos os seus maiores sonhos. Não, isso não é sucesso. Diga-nos o autor de Eclesiastes. Mas a Bíblia nos mostra que ter sucesso, primeiro, é temer a Deus. O salmo que nós lemos na liturgia, capítulo 16, verso 2, diz assim: diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O cara que escreve isso aqui é Davi, um rei extremamente abençoado, um rei a qual pode dizer: olha, Deus o abençoou, deu tantas coisas para ele, e ele vai dizer, ele vai olhar tudo aquilo que recebeu de Deus, ele vai olhar todas as suas posses, sua propriedade, ele vai olhar o tamanho do seu reinado e vai dizer: eu não tenho outro bem, eu não tenho nada valioso senão a ti, somente a ti. Esse homem entendeu o que é sucesso. Esse homem entendeu que ter sucesso é temer a Deus. Em Mateus capítulo 13, verso 44, Jesus vai dizer o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Perceba onde Jesus nos leva. Não há bem maior, não há algo que possa te fazer transbordar de alegria como o reino de Deus. Ele vai dizer: o reino dos céus se compara a esse campo, que o indivíduo encontra e transbordante de alegria. O mesmo que Davi diz: eu não tenho outro bem. O indivíduo que está plenamente satisfeito em Deus entende que não há nada que se compare à grandeza dessa satisfação. Não há nada que se compare à grandeza de Deus. Você só estará satisfeito com a sua vida
Você só estará satisfeito com o seu casamento. Você só estará satisfeito com a tua carreira, com o teu trabalho, quando Deus for a tua fonte de satisfação. Estes homens entenderam isso. Jesus nos ensinou isso. Aquele que encontra o reino de Deus, aquele que entende que é pertencente ao reino de Deus, ele transborda de alegria a ponto de considerar todas as outras coisas como sem valor comparado àquilo que ele achou. Por isso que Jesus vai dizer, ele vai e vende tudo que tem, porque nada substitui a satisfação de pertencer ao reino de Deus. Não há realização profissional, não há cura de enfermidade, não há prosperidade financeira, não há casamento perfeito, família perfeita que substitua a plena satisfação que só o reino de Deus pode dar no seu coração. O nosso coração é tão insaciável, o nosso coração é tão guloso, que somente um ser na proporção de Jesus Cristo para te satisfazer. É por isso que nós ouvimos o salmista, o autor de Eclesiastes dizer que todo empenho debaixo do sol é vaidade. Não importa o quanto você conquiste, nada que você conquistar na sua vida será comparável à satisfação de pertencer ao reino de Deus. Por isso que homens como Paulo vai chegar a ponto de nos ensinar: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto eu vivo, fazer Cristo conhecido é meu objetivo. Enquanto eu vivo, o meu prazer está em Cristo. Enquanto eu vivo, nada substitui ao prazer que só Cristo me fornece. Portanto, morrer para mim é lucro, porque eu vou usufruir desse prazer por toda a eternidade. Atualizando o seu entendimento de sucesso é temer a Deus, independente das conquistas. É temer a Deus e andar segundo os seus caminhos. Por isso que no Salmo 1, versos 1 e 2, nós vemos a Bíblia dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, diz assim comigo, prazer. Bem-aventurado aquele o qual o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não, bem-aventurado não é aquele que segue os conselhos de um coach de sucesso. Bem-aventurado não é aquele que segue os conselhos do homem que chegou lá e tem todos os segredos para te contar. Não, bem-aventurado não é aquele que segue o conselho do último youtuber que tem muitos seguidores. Mas ele é influencer. Ele é o quê? Influencer digital. Então fique com o influencer celestial. Nada se compara à influência de Cristo Jesus, que Ele nos dá pela sua palavra. O salmista vai dizer: andar segundo os caminhos do Senhor é você rejeitar o padrão deste século e se apegar ao padrão do Senhor. O conceito de família mudou, mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A igreja do Senhor não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta com os escarnecedores, com os zombadores. O que determina o estilo de vida daquele que segue ao Senhor é a voz do seu pastor. É por isso que no Salmo 119, verso 10, nós vamos ouvir o salmista dizendo assim: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. A evidência de que meu coração está aplicado em te conhecer, Senhor, são os teus mandamentos fazendo sentido para mim. Então, não me deixes fugir os teus mandamentos. Verso 11 do capítulo 119 de Salmo: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isso é andar nos caminhos do Senhor. É a palavra de Deus tomando conta de quem você é. Isso é coração, mente, emoções,
volição, vontade. A palavra de Deus te enchendo, te conduzindo ao ponto de suas ações serem de acordo com aquilo que está escrito. Isso é andar nos caminhos do Senhor. Esse é o conceito de sucesso bíblico. No verso 14 do Salmo 119: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Irmão, ter sucesso de verdade, à luz das Escrituras, é você e eu conseguimos fazer uma oração como essa: Pai, a tua palavra é mais motivo de satisfação para mim do que qualquer riqueza que eu conquiste. Isso é ter sucesso aos olhos da Bíblia. Quem é o homem feliz? Quem é o homem abençoado? É o que teme ao Senhor e vive de acordo com os seus mandamentos. Vive, se esforça, se empenha para viver de acordo com a vontade de Deus. Esse é o homem feliz de verdade. Agora você já sabe como ser feliz de verdade. Se as Escrituras, se a beleza de Cristo não for suficiente para te encantar, nada mais será. Se a palavra do Senhor não for suficiente para te alegrar, se a palavra do Senhor não for suficiente para direcionar a sua vida, meu irmão, minha irmã, você não faz parte do rol daqueles que têm sucesso aos olhos de Deus. Ter sucesso aos olhos de Deus é temê-lo a ponto de não aceitar ou não conceber a ideia de viver de uma forma que o desagrade. Isso é ter sucesso aos olhos de Deus. Ainda que você não seja o diretor da empresa, ainda que o seu cargo seja o mais simples e o mais básico da empresa, se desagradar ao Senhor é o que consome os seus dias, se considere um homem ou uma mulher de sucesso. Agora, não importa o quanto você galgue e alcance de sucesso na tão sonhada carreira, se ser servo de Deus não faz sentido para você, desista de se chamar de homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus tem na palavra de Deus o bem mais precioso que ele pode usufruir nessa terra. Então, quem é o homem feliz? É o homem que teme ao Senhor. Quais são as bênçãos que ele recebe? Bom, tá bom, eu sei que o cara de sucesso é esse. Se ter sucesso não é simplesmente ter dinheiro, se ter sucesso não é simplesmente ter uma grande carreira, o que é ter sucesso? O que temer a Deus traz como resultado para o salmista? O salmista ele vai usar como exemplo de vida abençoada aqui o contexto de Israel daqueles dias. O que era ter sucesso em Israel naqueles dias? É você ter uma terrinha para cultivar e muitos filhos. Uma terrinha para cultivar, uma esposa dedicada a você e muitos filhos. Então, se o indivíduo tivesse uma terra para ele construir, para ele cultivar a sua agricultura de subsistência, para ele ter as suas ovelhinhas, prosperidade. Se ele tiver uma esposa que se importa com ele, que cuida dele, prosperidade, sucesso. Se ele tiver muitos filhos, ele vai ter mais sustento na sua casa, porque os filhos vão trabalhar na sua terrinha para produzir. Prosperidade, sucesso. O salmista pega essa figura de Israel e coloca como sinônimo de sucesso. Então, quais são as bem-aventuranças que o homem que teme a Deus recebe, segundo o salmista? Prosperidade. Eu quero mostrar para você o que é prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica não é aquela que às vezes alguém pode ter te ensinado. Olha, você vai ser feliz o dia que você deixar de ser empregado e se tornar patrão. O dia que você não mais se acomodar num cargo de auxiliar, de operário administrativo, mas você almejar a diretoria e chegar lá, aí você vai ser feliz, aí você vai ser próspero. Você vai ser próspero se você crescer financeiramente, aí você vai ser próspero. Mas não é o que o salmista diz aqui. Prosperidade à luz da Bíblia não é você ter grandes conquistas, mas é você ter capacidade de usufruir da conquista que tem. Vou repetir para você gravar. Ter prosperidade à luz da Bíblia não é ter grandes conquistas, mas é ser capaz de usufruir da conquista que tem.
Prosperidade aqui é a capacidade de desfrutar com plena satisfação do trabalho. Verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás. Veja, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás. Mas aí vamos pensar uma coisa. Em Gênesis 3,19, a Bíblia diz, Deus falando para Adão: no suor do rosto comerás o teu pão. Espera aí, comer o pão que vem do trabalho é bênção ou é maldição? Lá Deus está dizendo para Adão: olha, do suor do teu rosto você vai comer o pão, depois que ele pecou. Agora que o salmista vem trazendo, olha, o resultado de um homem temente a Deus, um homem que tem sucesso: do trabalho comerás. E aí, é bênção ou maldição? O problema não está na tarefa, não está no fato de desenvolver o trabalho, mas na sua condição diante de Deus enquanto você está trabalhando. Em uma vida de rebeldia para com Deus, que era o caso de Adão, nenhuma tarefa pode gerar prazer e contentamento. Um indivíduo rebelde contra Deus, inimigo de Deus, não importa o que ele faça, ele jamais vai ser contente com o trabalho que tem. Por outro lado, uma vida de temor a Deus, toda e qualquer trabalho, todo e qualquer labor, todo e qualquer suor da sua testa que te gera recursos, é prazerosa. Porque você está em uma relação de intimidade com Deus, de prazer com Deus, e não de rebeldia com Ele. O problema não está no trabalho, está em como você está diante de Deus enquanto trabalha. Inimigo de Deus, ou filho de Deus, amigo de Deus, prazer em Deus. Se você estiver plenamente satisfeito em Deus, qualquer trabalho te deixa feliz. Se Deus for a fonte do teu prazer e não o trabalho onde você está, qualquer posição é digna. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, anda nos teus caminhos, do suor do teu rosto comerás. E ele está dizendo, isso é bênção daquele que teme o Senhor. Suor no sentido de que vai dar trabalho. Se você estiver plenamente satisfeito, se Deus é a tua fonte de contentamento, o que vier para fazer será para a glória de Deus e vai te deixar satisfeito. Porque nenhum trabalho, irmão, nenhum trabalho tem poder para preencher a sua alma de satisfação, como só Deus tem poder para preencher a sua alma de satisfação. Então não espere ser feliz com o trabalho. Deseja se satisfazer em Deus, para que essa alegria daquele que encontrou o tesouro, daquele que encontrou o reino de Deus, transborda a ponto de até um trabalho digno ou um trabalho considerado por outros como infeliz, para você é fonte de satisfação, porque não há mais espaço, não há mais necessidade de satisfação, você está pleno, transbordante de alegria porque encontrou o reino. Você está transbordante de alegria porque Deus é uma fonte inesgotável de alegria e não o seu trabalho. Prosperidade, capacidade de usufruir do trabalho, capacidade de usufruir das bênçãos que Deus dá. Olha o verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Veja, o resultado de um homem temente a Deus: vai ser feliz no trabalho. Resultado do homem temente a Deus: vai ser feliz. Feliz serás. Esse feliz aqui é a mesma palavra usada para bem-aventurado, para abençoado. O que significa isso? Uma vida de contínuo temor a Deus te faz desfrutar do que Deus te dá. Isso é prosperidade. É você usufruir de cada bênção que Deus te deu. Me faz capaz de me alegrar com o que eu tenho. Se eu temo a Deus, o que eu tenho me deixa feliz. Essa é a ideia. Quantas pessoas você conhece que é extremamente abençoada por Deus, mas incapaz de se alegrar com aquilo que tem? O indivíduo é rico financeiramente, mas não é próspero, porque não usufrui do que Deus deu, não se alegra com o que Deus deu, ele não é próspero. Um homem que teme ao Senhor
pode ter uma cabra, usando a analogia aqui de Davi e a analogia de Natã. O homem que teme ao Senhor pode ter uma vida extremamente humilde financeiramente, pronto. A sua satisfação não está na capacidade de conquistar, ele se alegra com aquilo que tem, ele usufrui daquilo que tem, porque é próspero. Ser próspero à luz da Bíblia é você usufruir das bênçãos que Deus te dá. Quantas pessoas são abençoadas por Deus, mas não conseguem se alegrar com o que têm? Isso pelo simples fato de que nenhuma bênção é capaz de alegrar o coração do homem de forma tão satisfatória como só Deus pode alegrar. Entendeu? Você não vai ser feliz quando Deus te abençoar. Você vai ser feliz quando tiver o Deus que abençoa. O que Ele dá é só a cereja do bolo, Ele é o bolo. Toda e qualquer bênção de Deus, sem o Deus que abençoa, é incapaz de gerar a verdadeira felicidade em você. Então, é muito comum a gente às vezes estar em casa, e quando tem alguma inauguração de uma igreja, né, ou quando a igreja está meio caidinha e os líderes querem aumentar, o povo não vai na igreja, o líder quer aumentar, que o povo vá para a igreja. Aí eles põem aquele carro de som dizendo assim: olha, dia tal é o dia da tua bênção, né? E terá um missionário fulano de tal aqui, venha buscar a sua bênção. Então não é mais assim, venha adorar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho para ser salvo. Venha olhar para a cruz e entender que o sacrifício que te traz a paz estava sobre ele. Não, venha buscar a sua bênção. Por isso que nós vivemos em uma geração de mais de 40 milhões de evangélicos irrelevantes. Porque no dia que a bênção não vem, simplesmente são incapazes de continuar seguindo o Senhor, porque não temem a Deus, são crentes interesseiros, que amam o bolso de Deus, mas não o ser de Deus. O próspero à luz da Escritura é capaz de usufruir daquilo que Deus dá, se alegra. E o texto vai dizer aí, olha lá o verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Está comigo? Final do verso 2: tudo te irá bem. Opa! Então eu não posso ter dificuldade. Se eu temo ao Senhor, nenhuma dificuldade pode vir sobre a minha vida, porque está escrito aqui, ó, tudo te irá bem. Quantos já ouviram isso? A tradução para esse bem aqui é agradável, satisfatório, próspero. Voltamos para a ideia anterior, capacidade de se alegrar com aquilo que tem. É o bem no sentido de ser completo, mas ele não é completo porque ele ganhou o máximo que ele poderia ganhar. Ele é completo porque ele é temente ao Deus que abençoa e que dá tudo que ele tem. Tudo te irá bem. Você será pleno, você será satisfeito pelo fato de ter o Deus a qual você teme. A melhor forma de explicar essa declaração, eu vejo, é Filipenses capítulo 4, verso 13, quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não, essa não é uma declaração de poder incondicional que você tem, né? Talvez muitos podem te dizer o seguinte: agora que você foi para a igreja, nada vai te parar, você vai ter grandes conquistas, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Até música, né? Agora você vai só crescer, só vitória, só vitória, só vitória, só crescimento, só crescimento. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? Só crescimento. Não, não é disso que Paulo está dizendo. Os versos anteriores ele vai mostrar que ele está preso, apto a passar necessidade, e inclusive as necessidades que ele passa para a glória do Filho de Deus, tudo posso nele, inclusive as dificuldades. Porque a minha satisfação não está na vida que eu tenho, não está na vida que eu levo, está no Deus que me mantém vivo. Isso é satisfação. E por fim desse ponto aqui, então, primeiro, o homem, as recompensas do homem que teme a Deus é prosperidade, capacidade de usufruir de tudo isso. Segundo, bênção familiar. Por isso que eu iniciei a exposição falando do conceito de sucesso e do conceito de família. A partir aqui, do verso 3, nós vamos ver que o homem que teme ao Senhor tem uma família abençoada.
Então, uma família abençoada é fruto do temor a Deus. Vamos ver. Existem livros e livros que te ensinam lá, né? Primeiro, os 25 passos para o sucesso. Esse homem que escreveu esse livro tem sucesso. Vai vender horrores, ainda que não funcione os 5 passos, os 25 passos. Mas esse cara conquistou, né? Aí depois, no final, a última página deve, talvez, o 25º segredo do sucesso deve ser o seguinte: escreva um livro ensinando os outros a ter sucesso. Aí você vai ter sucesso. Existem livros e livros que também querem te ensinar a ter uma família abençoada. Se, como crente, nós tivéssemos o nosso devocional em dia, quando chegássemos no capítulo 128 de Salmos, nós entenderíamos. Você ia economizar muitos livros. Era só entender que você precisava se satisfazer no Senhor. Então, uma família abençoada, segundo o salmista aqui, ele cita a esposa. Olha o verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Perceba que o salmista está frisando relacionamento matrimonial. Homem e mulher aqui. Ele não está dizendo, olha, a mãe de seus filhos no interior da sua casa será como videira frutífera. Não, sua esposa. Aquela com quem só você tem intimidade. Aquela que é a única pessoa em toda a existência que pode ter intimidade contigo. Essa. O salmista está frisando o relacionamento. E ele está dizendo, olha, você será plenamente feliz com a sua esposa. Você será plenamente satisfeito com ela. Ser plenamente satisfeito em Deus faz você ser satisfeito com a esposa que tem. Amém? Quando Deus é a tua fonte de satisfação, você é plenamente satisfeito com o seu cônjuge. Aplico para as irmãs agora também. Tua esposa no interior da... Isso aqui é recompensa do temor a Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Tua esposa no interior da sua casa, cuidando de você, se importando com você, será como videira frutífera. Você vai usufruir da sua esposa, vai ser prazeroso para você, porque você teme a Deus. E você vai ser satisfeito com ela. Não vai precisar de outra. Agora, perceba, ele liga temor a Deus com vida plena com a esposa. Como que a gente pode trabalhar essa questão aqui? O que significa isso? É o temer a Deus a ponto de ter uma vida satisfeita com a esposa. O que é o temor a Deus envolve ou influencia no meu relacionamento com a minha esposa? Abra lá, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, eu vou ler só 2 versículos. Vou apenas falar com os irmãos, tá? Porque o texto de Salmo está falando só que a esposa desse irmão será videira frutífera. Mas aí as irmãs depois em casa lê o verso 22, que Paulo fala com as irmãs lá no verso 22. Agora o papo é reto com os irmãos, amém? Papo reto com os irmãos aqui. Estamos juntos? Efésios capítulo 5, verso 25. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: maridos, amai vossa mulher. De que forma, Paulo? Veja onde nós chegamos à ideia de temor a Deus. Eu defendi até agora a ideia de que temer a Deus é viver segundo com a palavra dele, de acordo com a vontade dele. Aqui Paulo diz, ame a sua esposa. Então o homem temente a Deus vai se relacionar dessa forma com a esposa, por isso ele vai usufruir de um relacionamento abençoado com a esposa. E a gente pode perguntar para Paulo o seguinte: como eu devo amar a minha esposa, Paulo? Paulo responde, como também Cristo amou a igreja. A referência para você, varão, a referência para você, homem de Deus, é Jesus, só Ele. Olha para Jesus, veja como Jesus amou a igreja dele e imita. Amém? Jesus foi até as últimas consequências por amor à sua igreja.
O dia em que Jesus deixar a sua igreja, você está livre para deixar a sua esposa. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. A analogia que Paulo faz aqui é o que Cristo faz com a igreja, se entregando por ela, por amor a ela, providenciando que ela fosse purificada pela palavra. E ele diz, isso aqui é uma referência para vocês, maridos, vivam dessa forma. Eu sempre entendi isso da seguinte maneira: o nível de conhecimento que minha esposa tem da palavra é responsabilidade minha. Cristo purificou a sua igreja com sua palavra. E ele diz, olha, a referência para o teu casamento é Cristo. Se a sua esposa for biblicamente ignorante, a responsabilidade é sua. Um homem que teme o Senhor, vive de acordo com os princípios do Senhor. O Deus manda eu instruí-la, eu amá-la como Cristo amou a igreja, e eu terei um casamento que me deixa satisfeito, porque a satisfação veio pelo simples fato de obedecer a Deus. O homem que teme a Deus e é plenamente satisfeito no Senhor, se relaciona com a sua esposa segundo a vontade de Deus, e isso inevitavelmente te levará a um sucesso no casamento. Apesar das adversidades que a vida nos reserva. Então, temer a Deus tem como recompensa casamento abençoado. Não precisa nem gastar com livro de autoajuda. Não precisa nem contratar um coach e um terapeuta familiar. Viva de acordo com a vontade de Deus. Segundo ponto, a bênção dos filhos. Verso 3 ainda. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. Esses rebentos da oliveira aqui, irmãos, você voltou para o Salmo 128? Perdão, estou lá no Salmo 128. Salmo 128, verso 3. Paulo diz assim, tua esposa, Paulo, o salmista diz assim, tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Há impacto no meu relacionamento com minha esposa, quando eu temo a Deus. Há impacto no meu relacionamento com meus filhos, quando eu temo a Deus. Esses rebentos da oliveira aqui são brotos novos que surgem numa árvore velha. Qual que era a figura disso para Israel? O renovo da vida. O legado continuará. O seu nome continuará. O seu caráter continuará através da vida do seu filho. O homem que você foi deve ser imprimido nele. Eles continuarão a ser quem você ensinou eles a serem. Como brotos da oliveira, é o renovo da vida, é a continuação da vida, a continuação de quem você foi. Será que lá na frente nossos filhos poderão olhar para trás? Isso é um temor que eu tenho, misericórdia, que Deus me ajude. Será que lá na frente eles poderão olhar para trás e dizer, eu amo Jesus porque meu pai amou Jesus? Eu só estou continuando aquilo que ele fez. Minha vida está entregue a Jesus porque meu pai se entregou a ele, então eu estou continuando aquilo que ele fez, como rebentos da oliveira. Que Deus nos abençoe, que Deus salve nossos filhos e os guarde. Amém? Filhos que vão honrar o pai, daquele que teme o Senhor. A roda da tua mesa. É interessante essa expressão, porque para nós a mesa não tem tanto significado. Para nós, para muitas famílias hoje, essa família de novo conceito aí, a mesa é mais um móvel lá na sala de jantar. Para o judeu não. A mesa era o lugar de intimidade. Por exemplo, qual que é o lugar de intimidade na sua casa? Onde só entra quem é íntimo de você. Você leva qualquer um para o teu quarto? É um lugar de intimidade. Certo? Para o judeu, é a mesa. Não chega qualquer um. Só quem é íntimo. A mesa tinha um significado muito importante para o judeu. Era na mesa em que eles transferiam o ensinamento da Torá para os seus filhos. De forma verbal, eles iam instruindo os seus filhos na vontade de Deus, na palavra de Deus, na lei de Deus. O homem que teme ao Senhor, põe seus filhos ao redor da sua mesa e os instrui de acordo com a palavra de Deus. Não precisa abrir, mas Efésios capítulo 6, verso 4, Paulo vai dizer o seguinte: e vós pais,
Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra grega para admoestação aqui é educação verbal. Ensina o temor do Senhor para eles. Todo homem que teme ao Senhor se empenha para levar seus filhos a temer o Senhor, para instruí-los a isso. Então as expressões aqui: tua esposa no interior da tua casa e teus filhos na roda da tua mesa, indicam que o homem que teme ao Senhor é abençoado com uma esposa dedicada a Ele, aos filhos, à família, à casa, e os filhos serão bem formados e conduzidos no caminho do Senhor. Isso é sucesso. Uma família abençoada, então, é fruto do temor a Deus. Você pode mudar o conceito, mas o que Deus determina como família é o que Ele abençoa. Famílias de homens e mulheres que o temem são abençoados pelo Senhor. Quero concluir com os irmãos nessa primeira parte do salmo que nós vimos aqui. Vai nos mostrar que as bênçãos colhidas na vida do homem, ele é próspero, capaz de usufruir e de satisfazer com tudo aquilo que Deus lhe dá. Ele é bem sucedido na sua família, ele tem uma esposa dedicada a ele, ele tem filhos que crescem na sua instrução. Tudo isso como resultado do temor que ele tem de Deus. O temor que você tem de Deus te fará a construir essa casa, te fará ter sucesso a usufruir do seu trabalho. Isso é o temor, resultado do temor a Deus. Eu faço algumas breves aplicações aqui para nós. Nós jamais vamos provar de verdadeira felicidade. Alguém aqui quer ser feliz na vida? Você vai ser, então. Ele levantou a mão, ele vai ser feliz. Nós jamais vamos provar a felicidade verdadeira, plena satisfação na vida, enquanto não formos tementes a Deus. Enquanto temer ao Senhor não fizer todo sentido para nós. Você pode ter muitas conquistas. Você pode chegar no tão sonhado realização da carreira. Você pode chegar no sonho americano. Casa grande, carro grande, família grande, uma bela esposa, belos filhos. Se não houver temor de Deus, isso jamais trará satisfação do seu coração. O Senhor é o ponto de partida para o pleno contentamento com a vida. É o Senhor. O Senhor é o segredo. O Senhor é o centro. Amém? Jesus Cristo é o centro da nossa satisfação, não as nossas realizações. Nós só seremos felizes em nossa vida profissional, pessoal, familiar, se Ele for o nosso maior alvo. Só seremos felizes, as nossas famílias também, se Ele for o nosso maior alvo. Por isso que é necessário conhecermos, prosseguirmos em conhecer o Senhor, conhecermos a Sua palavra, que é onde Ele se revela, para que ela encha-nos de satisfação. Palavra do Senhor. O papo de que você precisa estar na igreja para aprender a palavra, não é papo de pastor, de pregador para ter audiência. É conversa daquele que está buscando entender que você jamais será plenamente satisfeito na sua vida, enquanto a palavra de Deus não inundar o teu coração e te fazer se alegrar com a beleza de Cristo. Nós precisamos evidenciar o temor que temos com Deus, na nossa família e na nossa profissão. Deixa eu tentar te fazer pensar o seguinte: o quanto que você está satisfeito com Deus na sua vida? Depois de ouvir isso, será que você pode dizer: Jesus é a principal fonte de satisfação da minha vida? Não o meu trabalho, não minha família, não as minhas conquistas, mas Jesus. O quanto Jesus te satisfaz? O quanto Deus alegra o teu coração? O quanto faz sentido a beleza de Cristo? Será que você consegue enxergar que Cristo é belo e suficiente? Quanto isso faz sentido?
Se Cristo for a principal satisfação sua, você vai ser capaz de amar o seu trabalho. Porque a sua principal motivação no seu trabalho não vai ser o seu trabalho, vai ser agradar a Deus. O Deus que disse: trabalhe para o seu Senhor como se estivesse trabalhando para mim. Se Ele é a sua principal fonte de satisfação, você vai ser capaz de se alegrar com o seu trabalho. Você vai desempenhar o melhor possível no seu trabalho, não buscando o valor do chefe, buscando o reconhecimento do chefe. Você vai entender que o seu real valor não está naquilo que o chefe diz sobre você. O seu real valor está na cruz. O sangue de Cristo derramado. Quando você entende que isso é o seu valor, você não faz o teu trabalho simplesmente para ser reconhecido. O primeiro a chegar, o último a sair, o patrão não reconhece, o encarregado não reconhece. O quanto que eu já me entreguei por essa empresa, ninguém reconhece. Se o teu valor estiver no reconhecimento do teu chefe, infeliz homem e mulher que você é. Se o seu valor está na cruz, você não faz mais para ser valorizado. Você faz por amor àquele que te diz: sirva ao seu Senhor como se estivesse servindo a mim. Se você amar o Senhor, se o Senhor for a nossa fonte de satisfação, nós não teremos dificuldade para amar nossas esposas. Se o Senhor for a nossa fonte de satisfação, nós não teremos dificuldade de sermos satisfeitos com elas. Nós não teremos dificuldades para exercer misericórdia, perdão, amor incondicional, graça, porque nós entenderemos que também não merecíamos, e ainda assim nós fomos alvos de perdão, amor incondicional, misericórdia, graça. E Deus vai dizer, através da boca do apóstolo Paulo, ou da pena que Paulo escreveu: todas as coisas cooperam para que você seja semelhante a Cristo, inclusive a mulher que Ele te deu. Mas isso é só para quem teme ao Senhor. Assumir a responsabilidade de amar o seu esposo, irmã, não é um fardo quando você ama Cristo. Porque é o que Paulo diz: sirva o seu esposo como se estivesse servindo ao Senhor. Que Cristo seja referência para ele e para ela. Olhe para ele como se estivesse olhando para Cristo. Se Cristo for a fonte de satisfação, você não vai ter dificuldade para amar o seu marido. Mas isso é só para quem teme o Senhor. Assumir a responsabilidade por lançarmos os nossos filhos no alvo que é Cristo será prazeroso, porque nós entendemos: eles não terão outra fonte de prazer a não ser Cristo. Já percebeu como que nós somos muitas vezes? A gente quer ter filhos tementes a Deus. E aí a gente pergunta para os nossos filhos o seguinte: o que você quer ser quando crescer? Na expectativa: eu quero ser engenheiro, quero ser médico, ganhar dinheiro, quero ser advogado, as profissões clássicas. Aí ele chega para você e diz assim: eu quero ser pastor. Não, pastor não, você está com a cabeça, moleque. Quero entregar minha vida para Jesus o tempo todo. Não estou dizendo que ele precisa ser pastor para entregar a vida para Jesus. Eu estou querendo mostrar o nosso egoísmo. Não, filho, você tem que ser engenheiro, cara. Tem que produzir as terras para o pai, para ajudar. Lá como Israel. Tudo isso porque você teme a Deus. Bem-aventurado o homem, a mulher, a criança, o jovem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Vamos ter um tempo de oração para nós finalizarmos.